Bom, olá, meu nome é André Conte, eu sou editor aqui da Companhia das Letras. Eu cuido de ficção contemporânea estrangeira e também do selo de quadrinhos da companhia, o Quadrinhos na Companhia. E eu vim falar aqui sobre o A Busca, um quadrinho lançado aqui no ano passado, um livro feito na Holanda, em parceria com a Casa de Anne Frank, né, a Casa de Anne Frank, que mantém a obra e a memória da Anne Frank, que foi uma fugitiva do nazismo durante a invasão, na ocupação nazista na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial e que deixou um diário muito impactante sobre como era a vida durante essa ocupação. E esse livro não é sobre a Anne Frank, mas trata também da ocupação nazista na Holanda, no início da Segunda Guerra Mundial. E ele conta a história de uma menina judia, a Esther, que morava com os pais judeus em Amsterdã. Fala um pouco de como era a vida deles antes da chegada dos nazistas. Você vai acompanhando o Hitler subindo ao poder, o poder se expandindo, ele invade a Polônia, ele vai aumentando a sua ambição de conquistador, até o momento em que os nazistas chegam em Amsterdã. E a partir daí você, como leitor, vai acompanhar o dia a dia dessa família de judeus convivendo com a ocupação alemã, né? Que a gente às vezes tem a tendência de achar que é tudo muito imediato. Os nazistas chegam, prendem os judeus, vão todos embora, etc. E, na verdade, isso é um processo que vai ocorrendo paulatinamente, né, aos poucos. Então, primeiro eles chegam, aí eles proíbem os judeus de frequentarem os lugares parques, aí depois eles vão proibir os médicos judeus de atenderem não-judeus, aí depois eles vão proibir os judeus de saírem de um determinado bairro, vão obrigar que os judeus se identifiquem com uma estrela amarela no braço. Quer dizer, isso é um processo de ocupação territorial e de dominação política e cultural, que esse livro retrata muito bem porque ele faz isso, né? Ele conta a partir da vida de uma menina que de repente se vê voltando da escola um dia e os seus pais foram presos pela polícia nazista, e não é uma polícia que você pode simplesmente ir lá e perguntar onde estão meus pais, né? Eles desaparecem. E aí você tem essa jovem pré-adolescente que num campo de batalha, né? Numa cidade ocupada, tendo que se virar, e aí é a história disso, né? Como que essa menina, por uma espécie de rede de solidariedade, as pessoas que ela conhecia antes da ocupação, quer dizer, quem é o cara que ajuda ela, mesmo ela sendo judia, né? Quem é o não-judeu que acolhe ela, mesmo ela sendo judia, quem que é o judeu que a denuncia por medo de uma ameaça que teria sido feita à sua família. Então, quer dizer, é um livro que explora muito bem esse terreno cinza, né, que é a guerra. Às vezes você tem amigos se virando contra amigos, vizinhos se virando contra vizinhos, família se virando contra família, e ao mesmo tempo você tem momentos de solidariedade de pessoas que você achava que não eram seus amigos, etc. Isso é muito comum, né, do dia a dia de um país ocupado e de um continente em guerra, ainda mais uma guerra como foi a Segunda Guerra Mundial. E esse livro, a partir dessa história, né, dessa menina, da Esther, ele conta muito bem isso, e ele conta um pouco de trás para frente, porque ela volta, né, para Amsterdã, para onde ela nunca tinha ido desde a ocupação, e revê os lugares, e aí ela, a partir dessas memórias ela vai recontando essa história de sobrevivência, né? Ela é uma sobrevivente do nazismo. E um pouco também, claro, a partir daí, é uma própria história dessa ocupação nazista, né? Enquanto você está acompanhando a vida da Esther, você também está acompanhando o que estava acontecendo na Europa, como que as pessoas reagiam às notícias que chegavam. Então, em determinado momento, o exército alemão ganha força, as pessoas ficam de um jeito, depois os alemães perdem uma batalha, aí você vê a reação das pessoas. Então, ele é um livro que fala muito de história, mas sem ser propriamente um livro de história, né? Ele é realmente centrado nessa menina. É uma história muito bonita, muito forte, assim, mas é um livro para jovens, então tem uma certa leveza, uma história ágil, com suspense. Não vou contar de novo o final, fica para vocês descobrirem, mas eu espero muito que vocês gostem, né? Ele tem um livro-irmão chamado O Segredo de Família, que conta um outro lado, né? Vocês vão ver que ela tem uma amiga que é não judia nesse livro, e tem a relação dela com essa família de não-judeus, e esse outro livro vai contar a mesma história a partir dessa outra família. Então eu espero que vocês gostando, um complemento ao Segredo de Família, que, enfim, completa esse painel sobre a ocupação holandesa. E o fato de ser Holanda, de parecer um país, isso não importa, assim, né? É um grande retrato de um país e de um continente em guerra. Espero muito que vocês gostem da leitura.